Olá, o Sim Notícias está começando com as principais informações de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: Prefeitura de Linhares muda mais uma vez o trânsito na Avenida Florentino Avidos, no bairro Conceição. Linharense vai às ruas durante protestos deste domingo em todo o Brasil. Pestalozzi de Linhares é alvo de ladrões no bairro Colina. Elba Ramalho é a atração da Festa do Trabalhador aqui em Linhares. As notícias do nosso esporte com o cronista Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Prefeitura de Linhares mudou mais uma vez o trânsito na Avenida Florentino Avidos, no bairro Conceição. O fluxo de veículos, que até bem pouco tempo havia sido alterado para apenas um sentido da via, voltou a funcionar em sentido duplo. Motoristas e moradores da região comemoraram. Em dezembro de 2014, a Prefeitura Municipal de Linhares realizou mudanças no trânsito da cidade com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos. Uma das avenidas que sofreram mudanças foi a Florentino Avidos, no bairro Conceição. A medida, porém, não agradou os moradores e comerciantes. Após 4 meses que a Prefeitura Municipal de Linhares realizou mudanças aqui na rua Florentino Avidos, no bairro Conceição, ela voltou atrás e a via passou a ser novamente de mão dupla, facilitando assim a vida dos motoristas e comerciantes da região. Da forma que está, ficou melhor, porque todo mundo tem acesso ao banco, que é próximo aqui, tem escola. Então estava ruim para o pessoal que vinha para esses locais aí, estava meio complicado para eles. Segundo o chefe do setor de trânsito, Marcelo Viana, a Prefeitura voltou atrás na decisão após reclamação dos moradores. Foi feita uma reunião com a Associação de Moradores aqui do bairro Conceição, para voltar a ser mão dupla, para melhorar a fluidez do trânsito saindo da BR para o Conceição. Quando aquele sinal do Casa Grande abria e esse aqui fechava, tumultuava a BR. Por isso que a associação pediu essa reunião para que voltasse a ser mão dupla, para melhorar a fluidez do trânsito aqui nessa avenida. Além da Florentino Avidos, outras vias passaram por mudanças. As alterações nas avenidas Afonso Cláudio, Genésio Durão e na rua Francisco Lacerda de Aguiar continuam as mesmas. Eles tinham que sinalizar melhor, né? Aqui também, lá em cima, né, também. Só que não tem sinalização, aí fica complicado, né? Melhorou bastante. Apesar de que falta ainda muita sinalização ainda, mas ficou bem melhor do que já estava já. De acordo com a Prefeitura, as modificações foram feitas com base em estudos de mobilidade. Com certeza, o trânsito muda, né? Você sabe que o trânsito muda rapidamente, então a gente tem que estar atento nessas mudanças. Então a gente faz realmente o estudo, olha certinho o que precisa melhorar para fazer isso aqui. Bom, de acordo com o setor de trânsito da Prefeitura de Linhares, quem tiver sugestões ou, de repente, quiser obter informações a respeito das mudanças no trânsito da cidade, pode ligar para o telefone 3372-2102. A Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACEL, deve realizar nos próximos meses concurso público para servidores técnico-administrativos e para docente. Em audiência ocorrida no dia 8 deste mês, foi decidido que todos os cargos comissionados e por processo seletivo simplificado serão extintos até o dia 31 de dezembro deste ano. A data das provas ainda não foi marcada. Quem quiser pode acompanhar a data do concurso pelo site da instituição www.facel.edu.br. Um exemplo de superação e de motivação para muita gente. Mesmo tendo perdido a visão ainda criança por causa de um glaucoma, um jovem capixaba cego se destaca no surf estadual. Acompanhe a reportagem que veio da Record News Vitória. O visual do surf é deslumbrante. O mar azul, a areia branca, o barulho das ondas, do vento. Agora imagina praticar o esporte só ouvindo o mar, sentindo a água bater na prancha, sem enxergar nada, no escuro. Essa é a vida de Derek Rabelo. Surfar é algo realmente incrível, é um esporte maravilhoso. Eu amo estar dentro do mar, amo fazer o que eu faço. Então, é difícil você explicar para quem não surfa qual é a sensação de surfar. Ao nascer, Derek foi diagnosticado com glaucoma congênito, uma rara doença que atinge os olhos. Foi obrigado a lidar com a deficiência, que para ele nunca foi um problema. Minha deficiência foi bem... não me atrapalhou em nada. E eu sou muito agradecido a Deus, né, porque eu nunca fiquei triste por causa disso, nunca me senti
inferior a ninguém, nunca me senti inferior a ninguém, menosprezado. Então eu agradeço muito a Deus por eu ter aproveitado muito bem a minha infância. Aos 2 anos de idade, Derek ganhou sua primeira prancha, uma prancha de bodyboard. Mas foi apenas aos 17 anos que ele entrou no mar pela primeira vez com uma prancha de surf, presente do pai. A gente gosta muito de esporte, né? Aí eu dei essa pranchinha para ele quando ele tinha 2 aninhos, um bodyboard. Aí depois, mais tarde, comprei um pranchão grande para ele, pra gente brincar. E ele, depois desse dia, ele gostou e resolveu surfar, de verdade. Ernesto também é surfista. Escolheu o nome do filho em homenagem ao primeiro campeão havaiano de surf, Derek Hough. O rapaz é de Guarapari, balneário no sul do Espírito Santo. Foi para o Havaí pela primeira vez no final de 2011. Lá surfou uma das maiores e mais perigosas ondas do mundo. A partir daí foi só sucesso. Quem via Derek na água ficava maravilhado com a coragem e o talento do rapaz. O surfista de Guarapari encantou o mundo e foi convidado para gravar um filme sobre a vida dele, com participação da maior estrela do surf, Kelly Slater. Além da Visão, esse é o nome do filme que conquistou o 2º lugar nas bilheterias dos Estados Unidos em 2012. Isso foi uma experiência sensacional na minha vida, abriu várias portas, várias outras oportunidades. Então, adquiri uma pequena experiência de ator, né? Logo depois de eu fazer esse filme, eu fui convidado a fazer uma participação especial em um outro filme, que não tem muito a ver com surf, mas também envolve surf. Derek hoje está com 22 anos, é profissional no esporte. Já viajou quase todo mundo surfando, ou como ele diz, se divertindo. Mas quando pergunto se realizou o sonho da vida, o surfista cego surpreende com a resposta. A vida é feita de desafios e a gente tem que passar por eles e viver nossos sonhos, né? Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira em toda a região. A terça-feira será com sol, entre poucas nuvens, não chove. As temperaturas aqui em Linhares variam entre 19 e 31 graus. Colatina, mínima de 18, máxima 31. São Mateus, variação entre 20 e 30. Já em Vitória, mínima de 19, máxima 30 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, protestos atraem centenas de linharenses às ruas neste domingo. Um instante só, nós já voltamos. Os protestos realizados em todo o país atraíram milhares de pessoas às ruas. Apesar de em menor número do que em relação ao movimento do dia 15 de março, aqui em Linhares o protesto atraiu cerca de 600 pessoas. A concentração foi na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. A exemplo de centenas de cidades em todo o Brasil, o linharense também foi para as ruas protestar, com palavras de ordem como fora Dilma, fora PT, fora corrupção e impeachment. Diferentemente da manifestação de 15 de março, que reuniu em Linhares 3.000 pessoas, o protesto deste domingo saiu com aproximadamente 600 participantes, mas o entusiasmo era o mesmo. O grupo saiu da Praça 22 de Agosto, no centro da cidade, e percorreu a Avenida João Felipe Calmon, a Rua Monsenhor Pedrinha e foi até o cruzamento do Hiper Casa Grande, onde em uma das pistas da BR-101 promoveu um lava-jato por 20 minutos. De lá, o grupo voltou para a Praça 22 de Agosto. A passeata de protesto contra o governo aqui em Linhares durou das 5 da tarde às 7 da noite. Foi marcada por forte participação de famílias linharenses que recebiam apoio dos motoristas que passavam com buzinas e das pessoas em suas casas que saíam nas janelas para aplaudir e apoiar o protesto. Para um dos organizadores do movimento, independente da quantidade de pessoas que participaram, o linharense soube dar o recado. Independente da quantidade que apareceu, não se pode ignorar quem apareceu e não se pode menosprezar quem estava no movimento. Até porque quem estava lá estava com o mesmo sentimento do anterior. E mesmo por ter sido menor a participação, a adesão, e nós aqui linharenses acreditamos isso porque houve um conflito de horário, se bateu justamente num clássico, onde as duas maiores torcidas de que estava jogando são daqui de Linhares, né? Mas mesmo assim, as pessoas que estavam lá fizeram bonito. Nós fizemos o nosso protesto foi válido, o nosso recado foi dado e o movimento vem para a rua, ele vai continuar resistindo, ele vai continuar se fortalecendo, independente da quantidade que teve agora.
O final de semana foi marcado por vários furtos e roubos em Linhares. A escola Pestalozzi, no bairro Colina, foi alvo dos ladrões. Na madrugada desta segunda-feira, a Sociedade Pestalozzi de Linhares foi assaltada. Segundo a direção da casa, foi levado apenas um computador. A Polícia Civil esteve periciando o local e abrirá a investigação. Eu cheguei para trabalhar umas 7h20 mais ou menos. Quando eu abri a porta, a janela da minha sala estava aberta. Não vi o computador, nem a CPU e nem o monitor. E as grades entortadas, janela aberta, mas roubaram somente a CPU e o monitor. A violência em Linhares. Um jovem de 27 anos foi morto com pelo menos 10 tiros no bairro Shell. A Polícia Civil investiga mais este caso. Durante este fim de semana, o jovem Marcelo Banhos foi assassinado com 10 tiros na Avenida do Contorno, no bairro Shell. Próximo ao corpo, foram encontradas drogas e também munições. Para falar sobre o assunto, ouvimos o delegado André Jareta. Apesar de nós termos já os suspeitos, né, os trabalhos para sua localização e possível prisão começam a partir de agora. Então, hoje nós vamos trabalhar com afinco para tentar pedir a prisão e lograr êxito na detenção dos autores. Nossos policiais estão na rua para levantar essas informações e chegar na localização deles. Realmente o índice está acima do normal, né? Agora a Polícia Civil tem trabalhado revelando as autorias, né? Como eu já disse outras vezes, mais de 50% dos crimes que ocorreram esse ano, os inquéritos já foram completamente concluídos e encaminhados à Justiça. Os demais estão paulatinamente, né, sendo concluídos e encaminhados à Justiça. Então, nós temos desvendado quem são os autores e encaminhado à Justiça para possível processo e condenação. O trabalho da Polícia Investigativa está sendo feito. Agora vamos conferir a cotação do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 419 a saca. Arábica 7, R$ 300. Conilon tipo 7, cotado a R$ 286 a saca. A quinta edição do Show do Trabalhador da Indústria Capixaba, promovida pela Federação da Indústria do Espírito Santo, FINDES, contará com 3 edições no interior do estado: Colatina, Cachoeiro e Linhares. As comemorações no interior acontecerão no mês de maio, enquanto da capital recebe o evento em julho. Elba Ramalho será a atração das edições do Show do Trabalhador aqui em Linhares no dia 15 de maio. O show acontece no Parque de Exposições da cidade. Os ingressos são gratuitos, mas restritos apenas aos trabalhadores da indústria capixaba. Agora as notícias do nosso esporte com o cronista Altemar Félix. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique, agora uma pequena revista do último final de semana no esporte. Vamos começar pelo esporte amador. Futebol americano, o Linhares Panthers venceu o Rio Branco Cabritos por 7-3. O jogo foi realizado no campo do SESI, mais uma festa bonita do nosso futebol americano. É bom lembrar que vem aí uma seletiva para os interessados em praticar futebol americano. Vai ser no CT do Linhares Futebol Clube, ali no bairro Três Barras, a partir das 14 horas. De que dia mesmo? Deixa eu conferir aqui, do dia 25 de abril. 25 de abril, esta seletiva do Linhares Panthers para o futebol americano. Intermunicipal, a equipe do São Rafael, você pode conferir aí na tela todos os resultados de nossa revista, venceu o Vila Valério por 4-0, com 2 gols de Xande, um de Babão e o outro foi do Adriel, tá bom? Ainda dentro do esporte amador, última semana aí para quem quer participar da 7ª chave da seletiva para o torneio de futebol 1º de maio, em homenagem ao trabalhador. A primeira eliminatória vai ser no próximo domingão. Vamos agora dar um pulinho aqui no futebol profissional. O nosso Linhares Futebol Clube, pelo hexagonal do Capixabão de Futebol Profissional 2015, venceu o Real Noroeste, lá em Águia Branca, portanto fora de casa, por 2-1 de virada. Os gols do Linhares foram marcados pelo ala esquerda Murilo, cobrando falta, e pelo meio atacante Gugu.
O meia e capitão Adriano, importante jogador da equipe, não pôde atuar por problemas musculares. Mas a equipe contou com a volta de Caio, mesmo sem estar no melhor de sua forma física, e ele foi importante. Próximo jogo do Linhares vai ser amanhã, ou melhor, na próxima quarta-feira, a partir das 8h15 da noite, no estádio Engenheiro Araripe. O Linhares ainda respira, ainda tem chances de classificação neste hexagonal para chegar à finalíssima do Capixabão. Amanhã, mais detalhes do Linhares, do nosso esporte amador, no Tabelinha Esportiva, de 12h30 a 1 da tarde. É com você, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. Daqui a pouco, depois do intervalo, uma entrevista com o diretor do Hospital Rio Doce, falando sobre a criação da CPI pela Câmara Municipal de Linhares para investigar as verbas aplicadas pelo hospital. Nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Sim Notícias para falar de saúde, para falar do Hospital Rio Doce, que presta um serviço que a população de Linhares há vários anos, né? A Fundação Rio Doce existe desde 1970, né? Praticamente 46 anos aqui em Linhares e região. Eu recebo o diretor administrativo do Hospital Rio Doce, Eduardo Portilli. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Cláudio. Bom, Eduardo, após a paralisação dos atendimentos de emergência através do convênio com a Prefeitura de Linhares nos últimos dias, a Câmara de Vereadores resolveu criar uma CPI, uma comissão parlamentar, para averiguar a aplicação dos recursos, né, ali do Hospital Rio Doce. Como é que a direção do hospital vê a criação dessa CPI? Olha, a gente vê isso com naturalidade. Nós ainda não recebemos nenhum comunicado, só tivemos conhecimento através da reunião. E o nosso pessoal já está trabalhando para levantar as cópias desse documento. Na verdade, pelo que nós pudemos apurar lá na reunião, essa CPI vai ser, eles vão querer ver documentos de 2008 a 2014 ou 15. No ano passado, a mesma Câmara já havia nos pedido documentos de 2008 a 2013. Então, o que nós vamos fazer, as equipes estão fazendo, é tirando os documentos de 2014 e 2015. Mas a gente está vendo com naturalidade. O nosso provedor, o seu Wilson Pessoa, abriu todas as portas, nós vamos ser facilitadores, né? E estamos lá realmente para mostrar ao público a transparência da gestão. Perfeito. Eduardo, além do convênio com a Prefeitura, que é para a questão da emergência, né? Quantos outros convênios existem com a Prefeitura e com o Estado, se é que é possível se lembrar de todos aqui no momento? É assim, são convênios distintos. Então você tem um convênio de urgência e emergência, né, que é direto com a Prefeitura. Então esse convênio, você atende todos os acidentes, partos que vão ocorrer, você tem profissionais da neurologia, né? Então esse é um convênio específico. E nós temos um convênio que todos os hospitais no Brasil fazem, que é a contratualização, né? Que é o convênio 002 com a Prefeitura, que ele vence agora, parece-me, em maio. Perfeito. E que é onde prevê alta complexidade para pacientes internados, médio complexidade e uma série de outros eventos. Nós temos alguns convênios com o Estado, que repassa o dinheiro para o município, né? E o município repassa para a gente, envolvendo oncologia, cardiologia, uma outra série de procedimentos. Perfeito. O convênio que culminou com aquela paralisação no atendimento de urgência e emergência é exatamente esse, direto com a Prefeitura, não é isso? É o convênio 001. Ok. A questão da UTI neonatal e a maternidade, como é que estão esses convênios para que continuem funcionando esses dois setores, que são setores assim importantíssimos ali, né, doutor? A maternidade, é bom que se diga, ela continua acontecendo normalmente, né? O que houve uma paralisação em função do próprio fechamento da UTIM foi um programa do Ministério que chama-se Rede Cegonha,
e que estava contratualizado. Perfeito. Né? O hospital recebeu, né, um documento do Estado, onde ele diz que toda a verba do... Se vocês me permitem, eu vou pegar aqui. Fica à vontade. Esse documento veio do Estado, né? Um documento que veio do Estado, onde ele fala aqui. Você poderia ler para mim, Cláudio? Ok. Gestantes de alto risco e remanejamento do teto financeiro da rede cegonha, das gestantes de alto risco das regiões, aliás, do município de Linhares para o município de Colatina, por motivo de ter absorvido todas as gestantes de alto risco das regiões central e norte, né? Então, na verdade, o último repasse da rede cegonha que o Hospital Rio Doce recebeu foi em abril de 2014 e nós prestamos conta. A partir daí houve uma interrupção, porém essa rede cegonha ainda ficou lá no convênio 002, apesar de não estar recebendo. Então, quando aconteceu aquela paralisação, houve uma certa assim, desinformação falando que a maternidade fechou, a maternidade não fechou, né? Em virtude do fechamento da UTIM, houve uma paralisação desse atendimento. O que é essa rede cegonha? É um programa instituído pelo Ministério da Saúde para auxiliar e proporcionar à gestante uma assistência, um parto voltado ao parto natural, ao parto normal, uma assistência desde da concepção ali da criança, o pré-natal e até o acompanhamento da própria criança quando nasce. Perfeito. Então essa verba ela vai para a melhoria do parque tecnológico, né? Então o que houve foi isso. Bom, Eduardo, o Hospital Rio Doce é uma instituição, como eu disse, já desde 1970 que está aí, presta esse serviço à sociedade aqui de Linhares, né? Faz parte dessa questão da saúde pública aqui no município. Agora, o que é possível fazer para evitar, porque causa uma apreensão muito grande, a gente percebe na comunidade, quando fala, olha, vai fechar o setor tal do Hospital Rio Doce, que ele é referência aqui para nós, aqui não só de Linhares, como da região norte também. O que é possível ser feito para que se evitar uma situação como essa? Vai fechar o setor A, o setor B? Causa muita apreensão, né? É verdade. A gente vem desenvolvendo um trabalho muito, muito consciente, profissional, no sentido de trazer tranquilidade a essa população. O hospital, o corpo clínico, né, ele é um corpo clínico aberto. O hospital, ele tem alguns médicos são empregados do hospital, naquelas funções que são muito específicas, por exemplo, a UTI. Os médicos da UTI, todos eles são empregados do hospital. Já a questão dos plantonistas, por exemplo, já muda. Os plantonistas lá no pronto-socorro, de pediatria, porque Linhares, como grande parte do Brasil, está tendo muita dificuldade em conseguir profissionais médicos na área de pediatria. Então, nós estamos admitindo os pediatras, admitimos esses pediatras para poder fazer dessa cobertura no pronto-socorro. Então, como é um hospital de corpo clínico aberto, o médico que presta serviço, o cirurgião, por exemplo, o ortopedista, o neuro, o hospital apresenta o convênio e ele faz uma avaliação se aquilo lhe convém profissionalmente. Perfeito. Né? Se o retorno, se o custo-benefício vai ser atraente. Então, a gente vê aí hospitais aqui da circunvizinhança fechando a porta, por quê? Porque os médicos não aceitam isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conciliar a necessidade do município com a necessidade desses profissionais. Se o profissional fala lá assim, olha, eu não vou aderir a esse convênio, eu não tenho como obrigá-lo. Entendi. Né? E se a gente for buscar esses profissionais fora, a dificuldade vai ser muito grande. Parece que em 2007 o hospital tentou, né, nós tivemos uma dificuldade aqui numa determinada especialidade médica, se tentou de tudo e não conseguimos trazer. É uma situação realmente complicada. Como eu disse, causa uma certa apreensão, uma apreensão muito grande na população linharense que, né, tem ali no Rio Doce uma salvaguarda no momento, às vezes, de dificuldade. Doutor, na última semana, a gente teve também uma apresentação ali, né, foi feita, na verdade, uma cirurgia inédita aqui na região, uma cirurgia de coração, né, aqui em Linhares. O Unicor, que é referência no setor de cardiologia aqui na região, né? Na verdade, não foi uma cirurgia. Foi um procedimento em que se colocou vamos dizer assim, em linguagem popular, né?
se colocou uma válvula, né, dentro de uma dentro das artérias do coração. Esse procedimento realmente foi inédito. Vieram 2 profissionais de São Paulo, do Albert Einstein, né, e se criou todo e os nossos profissionais puderam estar com ele, Cláudio, observando todo esse procedimento. Depois teve um simpósio, sobre o assunto, né? Onde foram se discutido isso. Aliás, essa tem sido uma característica nossa. Nós estamos agora preparando, dentro da educação continuada, a integração dos nossos profissionais de enfermagem com profissionais de outras localidades. É um intercâmbio? Um intercâmbio. Nós estamos enviando dois profissionais que depois eles se tornam multiplicadores. Estamos enviando 2 profissionais para um congresso, vai ter em Curitiba, e agora vai ser em julho. Em agosto nós vamos enviar 2 profissionais nossos para um congresso internacional de segurança do paciente. Então a gente está buscando o seguinte: qualificar os nossos profissionais para oferecer um serviço cada vez melhor à população de Linhares. Bom, esta edição do SINotícias está terminando. Claro, você pode contribuir para fazer o nosso telejornal mandando a sua sugestão de reportagem para o e-mail que aparece aí no seu televisor. Anote pautalinhares@redesim.com. Acesse a esta entrevista e as nossas reportagens também nas redes sociais. Ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. SINotícias. Linhares se vê aqui.